Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco o senhor Milton Felipe. Tá bom, Milton? Bem, pronto aqui para mais este trabalho e para desejar também a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bom, senhor Milton. Bom, vamos lá, senhor Milton, ver aqui o que nossos amigos enviaram, solicitaram aqui. Então diz a pessoa, diz o seguinte: sou frequentador de um centro espírita e apesar dos estudos, devo dizer que tenho muito medo de morrer. É correto ter esse receio? E aí, como sempre, a gente recorrendo à obra fundamental da doutrina, a gente vai encontrar aqui uma colocação objetiva sobre isso. E no capítulo 1º da 4ª parte do Livro dos Espíritos, tem lá um tema que é temor da morte. É a pergunta 941 para aqueles nossos amigos que depois queiram estudar essa questão. Então Kardec se dirigiu aos espíritos assim: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Né? Mas quer falar? Depois a gente fala um pouquinho aqui. Tá certinho. Bem, então vamos falar sobre a pergunta primeiro. A pergunta é de número 941, e Kardec a incluiu na 4ª parte do Livro dos Espíritos. É quando ele já vai encerrar essa obra. Ela contém o Livro dos Espíritos cerca de 1019 perguntas e respostas. Então, esse assunto vai entrar na temática da 4ª parte e ela é bem objetiva. Kardec propõe aos espíritos a pergunta, pede a eles que falem a respeito desse assunto, que é o temor da morte. Enquanto nós estivermos aqui neste planeta, que é um planeta destinado aos espíritos que passam pelas experiências das provas e também das expiações, já fizemos explicações a respeito, poderemos futuramente voltar a esse tema. Enquanto estivermos aqui neste planeta destinado a essas experiências, nós vamos passar por esse receio, porque os espíritas, a maioria tem medo de morrer. Mesmo sabendo Teoricamente, tendo alguma informação teórica a respeito do significado da morte e o seu benefício. Entretanto, nós precisamos salientar que isso tem muito a ver com a nossa forma de viver no planeta, em que a proposta maior é o agarramento às coisas do mundo material. Então, numa linguagem simples, filosófica, eu devo dizer o seguinte: tem mais medo de morrer na medida que a pessoa tem mais medo de viver bem, que é a sua preparação para a desencarnação. Jesus tratou dessa matéria, ele não descuidou desse assunto, não, a respeito do temor da morte e como nós podemos nos preparar. Ele usava aquelas expressões da própria época e que nós podemos entendê-las hoje de uma forma mais científica, digamos assim, que é realmente a nossa preparação para conhecer melhor o chamado Reino dos Céus. É assim que ele se dirigia a sua palavra. Portanto, a pergunta está apresentada pelo Antônio Coelho, a resposta também, e nós vamos agora fazer aquele recheio, que são os comentários, para se mostrar que quase que a esmagadora maioria tem medo de morrer. Todo mundo tem um pouco de receio do desconhecido, o que a gente acha que é desconhecido, porque na realidade
na doutrina espírita, os espíritos também explicam o esquecimento do passado. E com toda certeza, nós já vivemos no mundo Quantas vezes dos já espíritos. morremos, né? Pois é. E já vivemos no mundo dos espíritos infinitas vezes, até porque é lá que é a nossa casa mesmo, né? Nós aqui estamos para fazer algumas experiências de aprendizado, de conhecimento, mas a nossa verdadeira casa é o mundo dos espíritos. Então, veja, como é um negócio meio um contrassenso, né? Ué, mas lá é minha casa e eu tenho medo de ir para minha casa. Então, é que o esquecimento do passado faz com que nós não nos recordemos das situações que nós já vivenciamos no mundo dos espíritos. Por isso, esse receio, nesse momento, para nós é algo desconhecido. Né? A gente, com a doutrina espírita, com as informações que a doutrina espírita nos traz, a gente hoje já pode ter uma noção muito boa do que é a realidade espiritual. As obras fundamentais nos orientam sobre isso. Existe um livro bastante interessante para a gente colher informações de espíritos das mais variadas condições, que é o livro Céu e Inferno, né, Milton? Que a gente pode saber, os espíritos bons no mundo espiritual passam por essas circunstâncias. Os espíritos mais ou menos, medianos, vivem assim. Aqueles que, por exemplo, se suicidaram, e têm esta visão. Enfim, dá para a gente ter uma noção do que é o mundo espiritual. Mas, na realidade, a gente não tem... São só informações que a gente colhe aqui. Tem uma boa noção, mas é aquela história. Nós somos tudo meio São Tomé nessa hora, né? Mas como que é mesmo? Como a gente não se lembra. Perfeitamente. Vou voltar agora ao início da conversa do Coelho. Esse assunto ligado com voltaremos para a nossa casa, não é uma casa de edificação, não é construída de tijolo, não é assim que ele não está se referindo a isso. É só o local, né? E isso tem uma terminologia muito apropriada, que é o retorno do espírito em estado de erraticidade, que é a linguagem espírita, técnica e doutrinariamente espírita. Né? É o retorno do espírito ao estado de erraticidade. Então, origem, né? É um estado, isso, é um estado. O nosso estado agora, por enquanto, é o de encarnado. Todos nós que falamos aqui e vocês que nos assistem, estamos encarnados. Esse é o nosso estado atual. Terminada a fase, muito bem dita pelo Coelho, é o término das experiências que nós devemos realizar aqui na Terra, nós retornamos a esse estado. O interessante é que nós temos que salientar o seguinte: nós temos medo, e falou o Coelho, do desconhecido. Nós não sabemos o que é a morte. Nós não conhecemos filosoficamente, teoricamente, muito bem isso. Por isso é que nós temos medo e receio de viver. Não conhecendo a morte, tem medo de viver. Não conhecendo a vida, não é? Tem medo de morrer. Tem medo de morrer. E tem medo de morrer porque, embora tenha feito essa experiência, quantas vezes você falou? Centenas e milhares. Nós não sabemos, não existe banco de dados para isso. Né? E nem o quanto ainda teremos que retornar aqui ao mundo vezes, né? Para aprender mais. O interessante é que esse fenômeno, conforme... Aqui eu já percebi que é um homem, porque ele diz, sou frequentador de um centro espírita. Né? Então, ele pergunta no final da abordagem se é correto ter esse receio. Claro que pode ser correto para aquele que não domina essa prática assim com nitidez. Não dominando, realmente permanece esse receio. O Espiritismo veio ao mundo para explicar, para
em detalhes como é que funcionam as leis naturais. E uma das leis naturais é justamente essa, tanto o da encarnação quanto da desencarnação, reencarnação e desencarnação. Já temos, daqui a pouco teremos mais práticas sobre esse assunto, sobre essa matéria, de forma que não precisamos ter dúvidas. Isso nós temos que seguir naturalmente, porque quer queiramos ou não, vai chegar o dia da nossa partida definitivamente desta encarnação. Vai chegar, porque essa é uma lei natural e, como tal, obedece a certos trâmites que são naturais, o da desencarnação. Pode ter receio, medo, tem alguns que entram em estado de desesperação, mas tudo isso, por conta do que eu falei, e agora eu amarro, que eu deixei solto lá, do nosso agarramento às coisas do mundo material. Esse agarramento às coisas do mundo material envolve também a pessoas. Quanto mais agarrados nós formos às pessoas, claro, teremos maior dificuldade de se desenlaçar do nosso físico, do que serviu. Porque o corpo físico é uma maravilha. Serve para que o espírito faça experiências renovadas. Terminadas essas experiências, o corpo físico vai para a Terra e o espírito fica em plena liberdade num estado chamado erraticidade. E a doutrina espírita explica tudo isso. Sim, é claro, eu não falei. Você está falando e tal, tudo isso que o Milton falou, a doutrina espírita explica, só que a gente não se dá conta. Né? A gente tem todas as informações, mas a gente não consegue, às vezes, alinhavar isso, né? Como nós sendo parte nesse momento do mundo material, né? No estado de encarnado, e outros momentos no mundo que a gente chama de espiritual ou estado de erraticidade. Nós somos esse mesmo espírito que vamos e voltamos. A doutrina espírita informa tudo isso de forma clara e objetiva. Só que o nosso olhar, muitas vezes, não é objetivo. Né? A nossa visão, a gente lê e não estuda as obras fundamentais como algo assim maravilhoso. E não estuda. Então, a gente frequenta a casa espírita por anos e não se dá conta da realidade espiritual. O que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. O objetivo é aprender. Com certeza. Né? Evoluir. Só que, às vezes, a gente passa aqui e o nosso aproveitamento nesse sentido é muito reduzido, né, Milton? Esse é o detalhe, né? O detalhe é que, diante de um manancial tão grande de informações e esclarecimentos, devido à nossa falta de interesse e de falta de condições para absorver pontos importantes desse manancial, nós ficamos, por certo, com muitas dúvidas a respeito. É natural também isso, porque mostra, conforme diz o Coelho, que nós não aprendemos tanto quanto deveríamos aprender, mesmo tendo às mãos esse manancial de informações que são os livros de Allan Kardec. Obra primorosa. Você citou O Céu e o Inferno, e realmente é uma obra que poderá ajudar uma pessoa até a diminuir esse temor da morte. Porque a gente ficando ao lado desses espíritos que fizeram esses depoimentos, estando ali, ficando íntimos deles, digamos assim para ficar melhor a palavra, nós aprendemos bastante, vamos ficando fortes em relação a isso. Há muitas pessoas que se desesperam só de saber que vão morrer. Quanto mais vai chegando o tempo, aí parece que aumenta esse temor. É interessante, né, Milton, que
esses espíritos que fizeram depoimentos no livro Céu e Inferno, Kardec selecionou aqueles por alguns motivos. Não é de forma aleatória, pega esse aí, pega um qualquer. Não é. Cada um ali tem uma razão de ser. Então a gente tem que também estudar isso com o olhar de buscar alguma coisa ali de diferente do outro, que são situações diferentes, e também esses espíritos nada mais são que ex-encarnados. Sim. Não é história. Não. Eles Não, são a história que vivenciada por um espírito encarnado, que somos nós. E depoimentos, inclusive. Pois é. Sérios. Então, é uma coisa muito mais séria do que simplesmente uma historinha. É verdade. Porque às vezes a gente posta algumas histórias no Facebook, lá na nossa página no facebook.com/transical, né? A gente posta diariamente algumas histórias e as pessoas veem, olha que historinha bacana, mas aquilo é verdade. A gente precisa estudar para entender que é a aquilo história é de uma vida, né? Pois é, então isso serve para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. E a gente tem que aprender a aproveitar isso da melhor forma possível, né, Milton? É verdade. Quanto mais nos abrirmos em possibilidade para esta apreensão, porque aprender é realmente abrir condições para a apreensão. E nós vamos progredir mais, porque o progresso para o espírito tanto pode ser do ponto de vista teórico quanto prático. E a teoria tem tanto valor quanto a prática. No Espiritismo, teoria tem tanto valor quanto a prática. E às vezes nós aprendemos porque erramos. Sim. E a gente mais erra do que acerta, né? Se for perceber. E tanto isso é verdadeiro que a ciência da aprendizagem diz que aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Olha que coisa muito interessante. E quanto mais nós aprendermos errando, é porque nós fazemos experiências. Esse direito, ele é universal, ele é imprescritível. Todos os espíritos no universo todo têm o direito de realizar eventos, de errar, de acertar, de corrigir os enganos, os erros, os desvios, porque assim é que o espírito vai fazendo a sua evolução individual. No grupo, ele aprende observando. Ele observa os equívocos, os erros dos outros e corrige os seus. Isso é a aprendizagem no grupo, na sociedade, na civilização, é assim que funciona. Agora, nós não podemos ter nenhuma ideia diferente de que o espírito ele tem tanto, sabem, meus amigos, tanto receio de reencarnar muitas das vezes quanto de desencarnar. Vários espíritos, eu também não sei a quantidade, têm receio de se preparar para a reencarnação, mesmo sabendo que vai ter novas oportunidades para fazer novas experiências e reencontrar muitos conhecidos e fazer novos amigos, que é assim que funciona. Você falou de alinhavar, me parece que é nesse programa, é assim que vai fazendo, que nem a costureira faz, de alinhavar as reencarnações, entre as reencarnações, a extração do conhecimento teórico. Só lembrar um detalhe, que até sobre principalmente as questões relacionadas com informações que a gente recebe muitas vezes de espíritos, nós estamos aqui encarnados e a gente tem um conhecimento limitado. A gente já falou disso outras vezes. O fato de a gente voltar para o mundo dos espíritos não significa que a gente vai retornar e saber tudo. O nosso conhecimento vai ser exatamente igual ao que a gente tem aqui. Então, às vezes, por falta de uma análise crítica, a gente recebe algumas informações
de espíritos que aqui na Terra eram assim ainda muito, uma condição muito reduzida de conhecimento, e vão para o mundo espiritual, trazem algumas mensagens, a gente acha que aquilo é a verdade no mundo espiritual. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Né? Que lá no mundo espiritual também, que é aqui em volta, né? Não é lá, é aqui a nossa volta, não tem também ninguém brincando de casinha. A coisa é séria. Né? Então a gente precisa saber o que realmente acontece, e estudando as obras fundamentais da doutrina, a gente vai saber exatamente o que a gente pode fazer para a nossa evolução, que é esse o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. E é o objetivo também do Espiritismo esclarecer isso, porque ficará mais fácil tanto o nosso retorno à vida corporal, a reencarnação, quanto a necessária desencarnação do espírito, porque realmente isso faz parte dessa engenharia que desconhecemos do Criador, das leis naturais, leis divinas, leis de Deus. Nós não nos cansamos de falar isso, porque se ficarmos com cuidado sobre este assunto, estaremos dando crédito para o que falou Jesus de Nazaré. Jesus ensinou isto. A nossa ciência do mundo material ainda nem cogita de examinar os ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos de Jesus têm uma parte deles que se destina ao conhecimento das ciências. E ele fala na teoria e quando pratica também. Mas no futuro, com certeza a ciência, porque o cientista não quer saber do que Jesus informou. Não quer ter nenhum trabalho de examinar esse assunto da maneira como deve ser examinado. E deixa de lado essa preciosidade. Foi preciso que surgisse no planeta uma doutrina como o Espiritismo para realmente arrumar novamente as ideias da humanidade com relação aos benefícios desse conhecimento. E passados 162 anos, né, do lançamento do Livro dos Espíritos, os cientistas até hoje não se deram muito conta, não se deram trabalho de estudar essa realidade espiritual, que seria de grande auxílio para a ciência esse conhecimento. Mas temos que dar tempo ao tempo. Eu vou dar um exemplo, posso? Com relação a isso, acho que em 1 minuto eu posso fazer, não é, Bruno? Olha, meus amigos, se a ciência realmente parasse um pouco para examinar o assunto perispírito, seria uma revolução no mundo. Seria uma revolução no mundo de conhecimento. E Allan Kardec previu, ele escreveu textualmente que esse conhecimento realmente vai alterar a própria economia. Quando ele fala dessa palavra, não fala só no setor monetário, fala também da economia da vida no geral aqui na Terra. Tudo tem relação com o perispírito, tudo tem relação com o fluido. Vejam vocês como é importante esse conhecimento para alentar o indivíduo até perder o receio da morte. Lamentavelmente, o próprio espírita, ainda que tenha as informações dos fluidos e do perispírito na mão, estudam esses temas, né? Então, precisam estudar. Não estudam, né? Não estudam. Às vezes leem, ouvem falar, olha o perispírito. O perispírito ficou marcado. Como se fosse o fluido ficasse marcado. Já mostrou que não conhece. Não conhece. Então, quem quiser estudar, é o capítulo 14 de A Gênese que fala de fluidos, certo, Isso, seu Milton? Exatamente. E lá tem uma questão bastante interessante para o nosso estudo, que é fotografia do pensamento. E no livro dos médiuns também, tem lá no início, ensaio teórico das aparições. Quem quiser entender um pouquinho dessas questões... Ajuda muito. Ajuda muito, né? Do como é que o espírito se mostra. São
detalhes de extrema importância. Mas o nosso tema era a morte, né? A gente está falando de outras coisas, mas acho que faz parte, né? Não. Caminha. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito bem, muito obrigado pela atenção de todos, a generosa atenção de todos, e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Só relembrando o início do programa, aqueles que quiserem entender um pouco melhor sobre essas questões relacionadas com o temor da morte, leiam a partir da pergunta 941 de O Livro dos Espíritos. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.